Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite. Mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na tua vida, você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto muito abençoado, assim como toda a Bíblia. Mas eu tenho certeza que essa palavra hoje trará ao teu coração algo novo, algo da parte do Senhor Jesus, para que nós possamos ser a cada dia instrumentos de Deus na terra. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Lucas, no capítulo 5 e o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título, A Vocação de Levi. Amém? Diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então aqui a gente vê justamente o momento do chamado de Levi. Vamos abrir um parênteses agora para poder falar justamente sobre Levi. Levi, você vai ver aqui no livro de Lucas, mas no livro de Mateus, trata-se da mesma pessoa, é a mesma pessoa, é chamado de Mateus. Amém? Então, Levi e Mateus, nos evangelhos, a gente vai tratar e a gente sabe que é exatamente a mesma pessoa, Mateus. Amém? Então, para ficar mais fácil, ficar mais tranquilo para os irmãos, e até ficar mais tranquilo para a gente assimilar bem a palavra, vamos substituir falando onde Levi é Mateus. Amém? E a palavra do Senhor fala que Mateus ele era um publicano. Publicano naquela época eram justamente aqueles cobradores de impostos a serviço do Império Romano. E esses cobradores de impostos eram normalmente as pessoas do próprio povo, tá? Então eram judeus que voluntariamente faziam serviço a mando do Império Romano. Então, assim como hoje que as pessoas têm certos problemas na questão de impostos, tem normalmente aversão a impostos, naquela época era da mesma maneira. As pessoas não gostavam da questão de cobrança de impostos. E aí você pensa que a coisa piora um pouco quando era um próprio judeu a serviço de romanos para cobrar impostos do povo. Então, não eram muito bem vistos. E para piorar, eles tinham a fama de extorquir, a fama de serem avarentos, a fama de serem egoístas e tudo mais. Então, não eram muito bem quistos pelo povo, os publicanos. Então, Mateus, ele era um publicano. E a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus já chegou a ele no momento em que ele estava trabalhando, ele estava ali na recebedoria. E o Senhor Jesus chegou para ele e falou: Olha, segue-me. E a palavra do Senhor fala que Mateus, naquele mesmo momento, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus. E aí, vamos pegar ponto por ponto. Nesse ponto, a gente vê o seguinte: da mesma maneira que aconteceu com a nossa vida. Nós éramos pecadores, nós éramos falhos, nós vivíamos num mundo de pecado e de maldade, mas um dia o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus falando em nossos corações, ele se achegou a nós e falou: segue-me. E nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e levantamos, deixamos o pecado de maldade, deixamos o mundo de pecado e seguimos ao Senhor Jesus. Assim como Mateus o fez. E vamos continuar agora. A palavra do Senhor fala que depois que Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu ao Senhor Jesus, ele fez um banquete na sua casa. E o que me chama a atenção nessa parte é justamente que Mateus ele fez um banquete chamando quem? Os discípulos de Jesus? O povo agora da sua nova vida? Não. Mateus ele fez um banquete e chamou uma multidão de publicanos.
e diversas outras pessoas que tinham entre eles escribas e fariseus também. Então ali a gente vê que Mateus vai e me chama pessoas que eram do seu círculo. E aí, nesse ponto, eu vejo algo muito extraordinário, que é justamente Mateus fazendo um banquete, chamando essas pessoas. E eu vejo aí uma oportunidade que Mateus fez, que Mateus criou, para que as pessoas que eram do seu convívio tivessem contato com o Senhor Jesus. Ouvissem as palavras do Senhor Jesus através do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui a gente vê uma coisa muito tremenda, que é uma pessoa que deixou uma vida, vamos colocar assim, que deixou uma vida de pecado, que agora estava seguindo ao Senhor Jesus. Ele criou uma oportunidade para que pessoas que eram amigas suas, que eram do seu próprio convívio, agora tivessem também uma oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. E aí a gente vê isso como exemplo para a nossa vida, para o nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós acabamos buscando cada vez mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a santificação, a santidade, no normal, no natural da coisa, é você se afastar de tudo aquilo que te lembre do velho homem. Se afastar de tudo aquilo que te traga o velho homem à lembrança. Isso não está errado, isso deve ser feito. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor Jesus, quanto mais você se aproxima da palavra do Senhor, quanto mais você conhece a palavra do Senhor Jesus, menos você quer saber das coisas do mundo. E menos você quer se lembrar das coisas que você fazia no mundo. Mas uma coisa é certa, uma coisa é você deixar suas práticas mundanas, é você deixar suas práticas do mundo. Mas você não pode de forma alguma se esquecer das pessoas que estavam no mundo juntamente com você. Porque assim como você recebeu a palavra do Senhor Jesus, assim como você aceitou o Senhor Jesus, você ouviu o chamado do Senhor Jesus, você agora também tem que ser instrumento de Deus, para que essas pessoas possam também conhecer ao Senhor Jesus. Amém? Então, que nós possamos ser um instrumento de Deus. E as pessoas que outrora faziam coisas erradas juntamente conosco, no mundão, possam através da tua vida, possam através da minha vida, conhecerem a palavra do Senhor Jesus. Conhecerem ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos. Assim como ele nos tirou do mundo de pecado e de maldade. O Senhor Jesus, ele veio para quem? Para os pecadores, para que eles fossem levados ao arrependimento. Ele não veio para o justo, mas ele veio para o pecador. E dessa maneira, nós devemos ser um instrumento de Deus na vida das pessoas que nos cercavam antigamente. Então que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, lembra, não é para você fazer as práticas do pecado naquela época, mas é para você se lembrar das pessoas que juntamente com você pecavam, mas que agora você, como servo de Deus, como pessoa transformada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser um instrumento de Deus para poder resgatar essas vidas, resgatar essas almas, criar oportunidades para que essas pessoas se acheguem ao Senhor Jesus. Criar meios para que essas pessoas se acheguem, aleluia, e ouçam a palavra do Senhor Jesus. Que você possa ouvir esse ID, que você possa ter entendido essa palavra. E que nós possamos pegar Mateus como exemplo. E nós possamos fazer, aleluia, pelas pessoas que estavam ao nosso redor, pelas pessoas que viviam no mundão juntamente conosco, agora também se acheguem ao Senhor Jesus. Agora, através da minha e da tua vida, se acheguem à palavra do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê estratégias do céu. Mateus usou de estratégia no banquete e chamou a todos
Que o Senhor te dê estratégias para que você possa trazer essas pessoas e dar essa oportunidade de ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, te dê graça, te dê força. Em nome do Senhor Jesus. Amém.